presença de vocês é um sinal de prestígio a esta solenidade. Então vamos começar, vamos falar que mentes curadas florescem e o público pode até ser reduzido, mas o conteúdo é gigantesco, tá? Isso aí eu posso garantir para vocês. Já tive a oportunidade de dar uma passeada pelas páginas do livro, realmente tem muita coisa interessante. E parabéns a vocês que se dispuseram a vir para esse momento literário, que é sempre muito importante. Então deixa-me aproveitar para falar que na orelha do livro, esse texto que aqui está, Mentes Curadas Florescem, que é uma obra que nasceu do propósito de conectar mulheres, terapeutas e leitoras, que unidas formam uma rede de esperança e apoio. Cada página nasce do compromisso de curar feridas emocionais e mostrar que a dor pode se transformar em força. Cada história real de superação de mulheres e profissionais da saúde mental é compartilhada com amor, coragem e com ferramentas terapêuticas que te inspirarão e fortalecerão a sua jornada. Essa obra inspiradora é também um espaço de acolhimento, empatia e escuta. A cura emocional é possível e alcançável, pois mentes curadas não apenas sobrevivem, elas florescem. E falar aqui para a doutora Janaína Celi, a presidente da Academia de Letras e Artes, o esposo dela acabou de chegar de São Paulo, tá? Ela já estava se preparando para vir para o evento, a professora Aliane Carla, mas Nardônio acabou de estacionar o caminhão em frente de casa e não ficaria muito, né? O cara já vem de São Paulo, chega num momento desse e ela pediu desculpas, estava até conversando com ela ali fora. Então nós vamos compor aqui a nossa mesa, não é uma mesa solene, mas é uma mesa de apresentação. Inicialmente eu quero convidar a nossa doutora Celisângela para subir até e tomar assento aqui a essa mesa e que se faça acompanhar também da doutora Janaína, tá bom? As duas venham para cá, por favor. E eu vou falar aqui um pouco sobre a autora. Eu estou com um breviário aqui, um release, né? Essa cidadã emérita ali na comunidade do Juazeiro, né? O seio da família Gondim. Ela é natural de Tabuleiro do Norte, a doutora Celisângela Nogueira Gondim, é cristã, é a mãe do Rafael e Davi, é avó do Emanuel, é noiva do Jurivan, é funcionária pública municipal desde 1998, exercendo a função de secretária escolar, é graduada em Geografia e pós-graduada em Gestão Escolar pela UFC. Em 2023 iniciou especialização em psicanálise, neuropsicanalista, doutoranda em neuropsicanálise, é especialista em transtornos e traumas do abuso sexual e violência doméstica, é psicoterapeuta, escritora e palestrante, atende mulheres de todas as idades, casais no Brasil e exterior, usa a abordagem da psicologia analítica de Carl Jung, faz parte do diretório de profissionais, atuando como psicanalista do Phoenix Christian Institute, em Orlando, Flórida, nos Estados Unidos. Na terapia você encontra um lugar seguro, de acolhimento e empatia. Em cada sessão você encontra um ambiente onde sua história é acolhida sem julgamento. Os sentimentos que você guardou por anos começam a ganhar nome, sentido e lugar. Você passa a entender por que reage, como reage, de onde vêm certos padrões emocionais que se repetem. São 60 minutos que ajudam a paciente a reorganizar as emoções, gerando mudanças significativas em sua vida. Dezenas de mulheres no Brasil e exterior já foram atendidas, ajudando-as a superarem traumas e desafios emocionais. Mentes Curadas Florescem é um livro que nasce no delicado encontro entre dor e esperança. Reunindo terapeutas, psicanalistas e especialistas em saúde mental, a obra oferece reflexões, experiências e ferramentas práticas para transformar fragilidade em força e desafios em superação. Cada capítulo é como uma semente lançada em solo fértil, pronta para inspirar mudanças, nutrir vidas e lembrar que mesmo após as tempestades sempre existe um tempo de florescer. Mas nós iremos começar pela doutora Janaína, não é isso? Pode ser assim ou você já vai falar agora sobre a obra? Ela, então, vamos por ela e depois eu apresento essa jovem que está aqui ao meu lado. Caprichou no microfone, capricha na fala. Vamos lá. Obrigada. Boa noite. Boa noite, doutora Janaína. Boa noite, pessoal. Fico muito feliz em receber todos vocês aqui e dizer que é um momento muito importante na minha vida. E primeiro também eu quero agradecer a Deus por cada degrau,
cada momento que eu tenho evoluído, tenho crescido como ser humano e como profissional. E amanhã é Dia Internacional da Mulher. E aí eu decidi lançar esse livro hoje, porque é um livro escrito por mulheres terapeutas. E convidei a doutora Janaína, porque ela é assessora jurídica, trabalha com mulheres, o foco dela é violência doméstica, e a palestra dela vai ser sobre esse assunto. E aí hoje nós vamos celebrar o valor de cada mulher. A mulher carrega em si uma história que muitas vezes o mundo não vê. Lutas silenciosas, dores escondidas, batalhas internas, travadas no coração. Ainda assim, ela continua cuidando, amando, sustentando e recomeçando. Mas hoje não é apenas um dia de homenagem. É também um dia de reconhecimento e consciência. Reconhecimento de que muitas mulheres precisam ser fortes, quando, na verdade, só queriam ser acolhidas. E aos homens que estão aqui presentes, sua presença também é essencial. Porque quando homens aprendem a respeitar, proteger e valorizar a dignidade da mulher, toda a sociedade se cura um pouco mais. Que este livro seja mais do que palavras, que seja um convite à cura, à verdade e ao reencontro com aquilo que cada mulher nunca deveria ter perdido: seu valor, sua voz e sua dignidade. Feliz Dia Internacional da Mulher. Hoje não é apenas o lançamento do livro. Hoje é o nascimento público de muitas histórias que decidiram não permanecer em silêncio. O nome deste livro é Mentes Curadas Florescem. E esse não é apenas um título bonito. É uma verdade clínica. Porque quando a mente adoece, a vida paralisa. Mas quando a mente começa a curar, a mulher volta a florescer. Este livro nasceu de histórias reais. Histórias de dor, sim. Mas principalmente histórias de reconstrução. Porque a cura emocional não apaga o passado, mas devolve o futuro. Eu vou ler aqui uma parte, na verdade, 2 partes do livro, tá? Aqui está logo no início. Mentes Curadas Florescem é um livro que nasce da necessidade urgente de falar sobre saúde emocional, com profundidade, responsabilidade e humanidade. Vivemos em um tempo em que a ansiedade, depressão e sobrecarga se tornaram palavras comuns, mas por trás delas existem pessoas reais, histórias reais e dores que precisam ser reconhecidas. Esta obra reúne profissionais de diferentes áreas do cuidado psicológico e terapêutico, que se dispuseram a partilhar seus conhecimentos, experiências e práticas. Cada contribuição foi pensada para oferecer não apenas informação, mas caminhos possíveis de transformação e cura. Aqui você encontrará reflexões que ampliam a compreensão sobre a mente, ferramentas que auxiliam no processo de autoconhecimento e testemunhos que mostram que a restauração é possível. Não se trata de promessas fáceis, mas de um chamado à consciência, ao cuidado diário e ao fortalecimento interior. Mentes Curadas Florescem é, acima de tudo, um recurso de apoio e esperança. É um lembrete de que ninguém precisa enfrentar a solidão da dor em silêncio e de que sempre haverá novos horizontes a serem alcançados quando decidimos cuidar de nós mesmos. Que este livro seja inspiração,
abrigo e ponto de partida para todos que buscam equilíbrio, coragem e a chance de florescer em meio a adversidades da vida. Aqui eu vou ler também um trechinho da parte da minha participação no livro. Eu citei aqui um versículo bíblico e eu vou ler para vocês, que está em Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. A persistência em realizar os sonhos deve ser o caminho. Acredito muito no poder da fé e do acolhimento dos nossos objetivos. Não porque é o mais fácil, mas é o único caminho capaz de fazer um sonho ser real. No final, além de alcançar o objetivo, o mais importante é o que nos tornamos durante a caminhada. A caminhada ela deve ser leve, né? Mas muitas vezes os percalços da vida nos impedem de ter uma vida leve. Mas esse livro não foi escrito para mostrar sofrimento. Ele foi escrito para lembrar que nenhuma mulher precisa permanecer nele. Doutora, você pode ir passando os slides? Passa os slides. Toda mulher tem uma história. Algumas contas, outras sobrevivem em silêncio. Quantas mulheres já sorriram enquanto estavam exaustas, se calaram para evitar conflito, duvidaram do próprio valor? Não é fraqueza, é vínculo emocional. Medo de abandono, esperança de mudança, história afetiva, carência emocional. Este livro tem muitos testemunhos de mulheres que passaram por violências sexuais, muitas mulheres que deram um novo significado às suas vidas e elas, através da fé, do autoconhecimento, né, que a psicanálise traz na vida primeiro é um processo de autoconhecimento, depois a gente vai para tratar as pessoas. Primeiro a gente tem que se tratar por dentro, né, tratar o nosso inconsciente, as dores emocionais e os traumas, e depois a gente vai transbordar na vida de outras mulheres. A cura emocional não apaga o passado, mas devolve o futuro. Devolve um futuro mais de presença, de consciência, um futuro de autoentendimento, de autocompaixão. Porque quando a gente entende quem nós somos e para que nós viemos aqui, tudo se torna mais leve. O que o outro faz com a gente diz mais sobre ele do que sobre nós. E a vida é isso. É um despertar sempre, né? Cura emocional é essencial. Proteção legal também. O que é violência psicológica? Como buscar ajuda? Quais são seus direitos? A violência nem sempre começa com agressão física. Controle, humilhação, manipulação, medo constante. Se você vive em alerta, isso não é paz. Hoje não é dia de culpa, é dia de consciência.
Quando a mulher entende o que vive, ela começa a recuperar o direito de existir inteira. Mentes feridas sobrevivem. Mentes curadas florescem. E aí, doutora Janaína, agora essas cadeiras, elas... E aí eu te faço uma pergunta, doutora Janaína. Muita mulher acredita que a violência é só agressão física. Isso é verdade? Com certeza. Muitas acreditam, e homens também acreditam, que porque nunca tocaram num fio de cabelo, né, nunca cometeram violência doméstica, e isso é um equívoco, né? Eu vou já mencionar sobre isso, mas a violência doméstica, ela começa... A violência de gênero, na verdade, ela começa quando você acredita que a mulher tem certas obrigações sociais que, na realidade, é pura herança de uma narrativa, de um patriarcado, que a gente tem que colocar um fim, né? Eu acredito que a gente teve várias lutas durante toda a nossa... De uns 100 anos para cá, nós tivemos muitas lutas. Em 1934, nós começamos a poder votar, né? Então, foi uma luta muito grande para a mulher poder votar. Depois, nós um pouco antes, nós lutamos para poder ir para a escola, para poder ir para a faculdade. Então, assim, sempre é uma luta. Depois, nós lutamos para poder trabalhar, para ter o direito de trabalhar. E hoje, nós estamos aqui em mais uma luta. Para ter respeito, para ter... poder de decisão, né? Então, eu acredito que a violência doméstica, ela começa muito antes, mas muito antes mesmo do tapa. Então, fiquem já ligados que eu vou já explicar como é que acontece. Não vou dar spoiler. E a gente agradece muito a sua presença, e o nosso cerimonialista, o seu Carlos Leal, vai ler a biografia da doutora. Muito bem. Opa, agora ficou alto demais. Jorge, baixa só um pouquinho aí, por favor, meu amigo, dá uma equalizada. E ao final da palestra da doutora Janaína, gente, né, ele vai fazer a sessão de autógrafos, não é assim? Ela vai apresentar aqui através de slides, mas vocês estavam falando nessa situação, também sou muito defensor dessa história, né, que é aquela frase batida, que lugar de mulher onde ela quiser estar. Tá? É muito batido, mas a Glória Maria, aquela famosa repórter da Globo que faleceu há pouco tempo, disse que mulheres livres são capazes de fazer tudo. Tá? Então, dá liberdade para a mulher, deixa ela fluir, deixa ela voar, que ela é capaz de fazer tudo. Vou contar aqui uma história jornalística lá em Minas Gerais. Uma comandante de um voo, de uma empresa até da Gol, já me lembro o nome da empresa, já. O cara estava sentado lá no avião, ela passou com uma cabine, e ele olhou e disse: quem vai dirigir o avião, essa mulher aí? O pessoal, comandante do avião. Ele desceu. Isso é preconceito, tá? Isso é crime, mas as pessoas acham isso que é cultural, tá? Então, só para se ter uma ideia como a situação da mulher hoje ainda não está. Se fala muito em liberdade, né? Nós vimos agora uma coisa absurda no Rio de Janeiro, uma jovem de 17 anos ser estuprada pela granfinagem da sociedade. Isso é um absurdo, gente. Nós vivemos uma época que não era nem para se imaginar nisso, quanto mais se praticar. Tá? É absurdo total. Mas nós vamos chegar lá. A mulher veio votar em 1934, só para você ter uma ideia. O pai era quem escolheu o marido, não podia estudar, né? Só tinha que aprender a cozinhar, era só coisas submissas, coisas que... Né? Ela vai falar sobre isso. Eu estou já antecipando aqui, porque a gente tem... Salário. E de uma sociedade... Porque essa sociedade já vem dívida há muito tempo. Nós temos a primeira dívida que nós temos com os povos indígenas. Nunca houve descobrimento, foi invasão.
Tinha 5 milhões de habitantes aqui quando os portugueses chegaram. Trouxeram toda a sociedade regrada de Portugal, estupraram as índias, os povos indígenas, tudo. Pronto. Primeira violência contra as mulheres. Nós temos uma culpa muito com relação à etnia negra, né? Nós trouxemos pessoas de forma desumana, lá da sua terra, da mãe África, para vir fazer trabalho escravocrata aqui, sem receber nenhum tostão. E o pior, a libertação, não sei se foi pior do que a escravatura, que liberaram os negros, mas também não lhe deram oportunidade de trabalho. Não tinha chance de nada. A chance era morrer de fome. Ou morria na chibata, ou então morria de fome. Então, é uma sociedade, e até hoje o homem, onde ele chega, dá um pouquinho de poder, a primeira vontade dele é escravizar. Olha as relações de trabalho. Olha as relações entre mulher e homem no mesmo cargo, na mesma função, a mesma carga de trabalho, se o salário é igual. Não sei porquê, mas essas arestas ainda serão aparadas. Já estou falando demais, já. A palestrante é ela, a doutora Janaína Gonçalves de Góes Ferreira. Ela é natural de Fortaleza, é advogada há 18 anos e atua como assessora jurídica dos municípios de Tabuleiro do Norte e também de Iracema. Tabuleiro do Norte lidera a implementação do Centro de Referência de Atendimento à Mulher, o CRAM, estruturando fluxos, legislação, governança e articulação intersetorial. Em Iracema, foi responsável pela elaboração da Lei da Casa da Mulher iracemense, além de capacitar toda a equipe técnica, contribuindo decisivamente para que o equipamento funcione hoje de forma plena e integrada. Foi a primeira assessora jurídica da Procuradoria Especial da Mulher de Limoeiro do Norte, em 2023. Em 2025, atuou na assessoria jurídica da Procuradoria da Mulher de Paraipaba, fortalecendo o desenho institucional e a atuação estratégica em rede. É fundadora do Instituto Janaína Góes, atualmente em fase de implantação, idealizadora do programa Fortalecer Mulher, uma tecnologia social criada para apoiar municípios na organização de redes de proteção, protocolos, capacitações e políticas públicas estruturantes. Sua trajetória profissional é marcada pela combinação entre técnica jurídica, experiência prática e sensibilidade social. Transformou vivências pessoais de violência psicológica e patrimonial em propósito, reposicionando-se com coragem e resiliência. Hoje atua com firme convicção de que nenhuma mulher deve permanecer em relações que as adoeçam e dedica sua carreira a construir caminhos reais de autonomia, acolhimento e proteção. Vamos saudá-la com nossos aplausos e vamos assistir a sua palestra. Obrigada, Carlos Leal. Boa noite a todos e a todas, né? É uma honra enorme, viu, Celi, estar aqui, né, no lançamento de uma obra que fala sobre cura. Mas eu preciso começar com uma verdade, né, que é incômoda. Não existe mente curada aonde existe violência silenciada, né? A gente sabe disso. E hoje eu começo dizendo algo que talvez mude a forma que você enxerga a própria história, tá? Então, assim, violência doméstica, gente, não é um problema único e exclusivamente do casal, tá certo? Hoje a violência doméstica ela é uma violação de direitos humanos, tá? E isso não é opinião minha, né, Janaína, isso não foi eu que disse. Isso está nos tratados internacionais que o Brasil assinou, tá certo? Violência doméstica, certo? Ela... Ai, meu Deus, é muita coisa para eu mexer. Os tratados internacionais que o Brasil assinou. A gente começou em 92, assinando a Convenção Americana de Direitos Humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica. Alguém já ouviu falar aqui no Pacto de São José da Costa Rica? Nunca ouviram falar, né? Existe no ordenamento internacional esse pacto desde 1969, tá? Mas o Brasil depositou a carta de adesão a esse pacto, ok? Desde 1992, tá? E, na época, era o presidente Itamar Franco, ele assinou esse decreto. Então, o pacto, o que eu quero dizer para vocês, eu não vou mencionar aqui nem falar sobre violência física, psicológica, né? Não vou falar nada aqui, eu vou falar sobre princípios fundamentais. Porque, a partir daí,
Com certeza, na hora que você se lembrar do que eu disse aqui, você vai entender que o que está acontecendo é uma violência doméstica, tá certo? Então, falando em princípios, é mais fácil de vocês compreenderem um todo do que eu chegar aqui e dizer pontualmente o que é cada tipo de violência. Então, assim, o Pacto de São José da Costa Rica, ele não fala expressamente em violência doméstica, mas ele estabelece no artigo 1º dele que é dever do Estado, tá? Respeitar e garantir direitos, ok? No artigo 2º, ele diz que é obrigação do Estado criar leis internas eficazes. Então, vocês estão juntando aí, né? Vocês vão juntando o que eu estou dizendo aqui. Presta atenção. É difícil, mas eu vou tirar a dúvida se surgir uma dúvida, tá? O artigo 5º do pacto, ele diz que, que temos direito à integridade, olha aí, ó, já começou, física, psicológica e moral, tá? E no artigo 24, ele estabelece igualdade perante todos. E, no 25, uma proteção judicial efetiva. Tá? Então, guarda esses cinco direitos que o pacto, que ele é internacional e o Brasil assinou, tá? Ele assegura a nós, cidadãos, tá? A toda a população brasileira, tá bom? E o ponto central aqui, gente, é que o Estado, além dele ser responsável por garantir tudo aquilo que eu disse, ele ainda responde por omissão quando não protege direitos fundamentais, tá? Mesmo quando a violação ocorre dentro da sua casa. Tá certo? Aqui é onde nasce o fundamento jurídico que a violência doméstica, ela ultrapassa a esfera privada, tá certo? E nós não ficamos por aí, porque de forma revolucionária, a Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, ou seja, a mais comumente chamada de Convenção de Belém do Pará, tá? Ela foi assinada, ela foi ratificada pelo Brasil em 1994 e ela veio aí sim, 2 anos depois do pacto, lembram? Que garantia, né, que qualquer tipo de violência contra qualquer ser humano era violação de direitos humanos. Mas a Convenção de Belém do Pará, ela já veio ela já veio dizendo que a violência doméstica, ela passa a ser tratada expressamente como violação de direitos humanos, tá certo? Então, assim, o Pacto de São José da Costa Rica, ele assegurou que é violação de direitos humanos quando qualquer pessoa agride fisicamente, psicologicamente e moralmente uma pessoa, mas a Convenção de Belém do Pará, ela veio se manifestando contra a discriminação à mulher. Ela afirma que a violência, ela pode ocorrer tanto no âmbito público quanto no privado. E o Estado, ele tem o dever de prevenir, punir e erradicar. E aí, só por curiosidade, eu quero só lembrar aqui, porque às vezes você pergunta assim, Janaína, Convenção de Belém do Pará é um tratado internacional, mas tem o nome de Belém do Pará, é o Belém do Pará daqui? Sim, é o Belém do Pará daqui. Essa convenção, para você ter uma ideia, como essas legislações vieram muito antes da Maria da Penha, concordam? Maria da Penha de 2006, eu vou já chegar lá. Só para curiosidade, realmente essa convenção foi assinalada em Belém do Pará, sim. Essa convenção é considerada o primeiro tratado internacional do mundo, tá, a definir violência contra a mulher como uma violação de direitos humanos e a estabelecer medidas para punição e erradicação da violência contra a mulher, tá? Ela entrou em vigor internacionalmente em 95, ok? E ela foi adotada no Brasil, especificamente em
Belém do Pará mesmo, em 1994. Por quê? Porque foi o local escolhido para a 24ª Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos, a OEA. Por isso que naquele ano e naquele estado foi assinado esse tratado, e é por isso que leva, sim, o nome de Convenção de Belém do Pará. Tá certo? Então, voltando aqui. Ela só foi submetida ao Congresso Nacional, que aprovou ela em 95, tá certo? O governo brasileiro, ele depositou a carta de ratificação dela, né, em 27 de novembro de 95 e passou a vigorar realmente em 1995, via decreto, tá? Desculpa, 1996, via decreto, tá? Ela foi assinada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, certo? Ou seja, Belém do Pará especifica aquilo que o Pacto de São José da Costa Rica protegia de forma geral. O pacto, ele fornece a base estrutural de direitos humanos, tá certo? Já a Convenção de Belém do Pará, ela detalha que a violência contra a mulher é, sim, uma violação de direitos humanos, tá? Então, quando você se sentir, já que eu vou explicar, numa situação de que eu vou explicar aqui sobre violência de gênero, você pode ter certeza que você está tendo o seu direito humano violado. Então, você tem o direito de reclamar, você tem o direito de exigir, tá certo? E eu vou resumir aqui. Até aqui eu falei que a violência doméstica, né? Vixe Maria, foi isso? Convenção de Belém do Pará. Essa convenção afirma expressamente que a violência contra a mulher... Pronto, isso aí eu já falei. Pronto. Até aqui, resumindo, eu já falei que violência doméstica não é mais um problema só de casal. Lembra que eu falei aqui? Tá? É uma violação de direitos humanos, tá certo? E eu disse que isso está nos tratados internacionais. Tá certo? E o primeiro deles é o Pacto de São José da Costa Rica, né? Estou só resumindo aqui e voltando para que vocês não esqueçam o que eu vou falar aqui, porque é muito importante. Aí existe um detalhe muito importante, porque o pacto, ele não fala expressamente em violência doméstica. Lembra que eu disse isso? Ele fala em quê? Ele fala em dignidade, ele fala em integridade física e psíquica, e ele fala em igualdade, além de que ele ratifica que o Estado que eu falo aqui não é só o estado do Ceará, não, gente. É a União, os estados e os municípios, que é aonde eu quero chegar, tá certo? Então, presta bem atenção. Ele deve proteger a mulher, tá? Ou seja, esses dois tratados internacionais, eles criam base, certo? Para afirmar que a violência ela pode acontecer tanto num espaço público como num espaço privado, tá bom? E a porta da sua casa não impede a incidência de um direito internacional que você tem, tá? Mas, Janaína, a Constituição veio antes de tudo isso aí que você está falando e ela já assegurava isso, né? A Constituição Federal, no nosso artigo 226, parágrafo 8º, diz que o Estado assegura a assistência à família na pessoa de cada um dos que integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Ô besteira, antes dessas convenções, a nossa Constituição Federal já dizia isso. Sim, dizia. A Constituição Federal ela dizia isso no seu artigo 226, ela já determinava que o Estado deveria criar mecanismos contra a violência familiar, e isso foi bem antes, realmente, do pacto e da convenção. É verdade. E a cronologia correta, gente, começa com 1988, a nossa Constituição Federal, tá certo? Que ela determina que o Estado deve coibir a violência familiar. Familiar, tá? Em 1992 é que o Brasil assina, né,
é signatário do Pacto de São José da Costa Rica. Lembram daquilo que eu falei, do que ela assegura? E em 1994 veio a Convenção de Belém do Pará, que reconhece que violência contra a mulher é uma violação de direitos humanos. E aí, gente, o que aconteceu em 1983? Alguém sabe? Batendo em cima de tudo isso aqui, a Constituição já existia, as leis internacionais já existiam, mas ninguém observava que Maria da Penha não foi vítima só de Marco Antônio. Ela foi vítima de quem deveria protegê-la. Que era quem? Alguém dá um chute aí? Eu já falei aqui. Quem era que tinha a obrigação de defender Maria da Penha? O Estado, né? O Estado. Mas, mais precisamente, o Estado do Ceará. Tá certo? A agressão contra ela, gente, ocorreu em 1983. O processo criminal se arrastou por quase 20 anos. O agressor, ele ficou impune por anos. Eu fico toda arrepiada quando eu falo isso. Porque é um absurdo, porque nós já tínhamos legislações. Tá certo? Em 1998, o caso finalmente foi levado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E aí, somente em 2001, foi que o Brasil foi condenado internacionalmente. E essa condenação não foi porque Marco Antônio agrediu Maria da Penha, não. Foi simplesmente porque o Estado, ele foi omisso, ele foi lento e ele foi ineficaz. Ou seja, a violação internacional não foi a violência de Marco Antônio. Não foi a violência do marido de Maria da Penha. A violência aqui, que deu ensejo à Lei Maria da Penha, foi a violência institucional que o Estado fez ela passar. Foi a demora, foi a impunidade, foi a falha, tá certo? A agressão ocorreu em 1983. O processo criminal se arrastou por 20 anos. O agressor ficou impune por 19 anos. Você imagina você lutando 19 anos na justiça, se isso não é uma violação maior ainda do que o que ele tentou fazer com ela? Você ali naquela vara pedindo, se humilhando, porque eu sei disso, porque eu vivo isso. O programa Fortalecer a Mulher, ele nasceu dessa minha dor aqui. E aí eu lhe digo, ele cumpriu apenas 2 anos no regime fechado. Em 2004, ele foi solto para cumprir o restante da pena em liberdade assistida. E em 98, o caso foi levado para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E em 2001, o Brasil foi condenado internacionalmente. E ele foi condenado não por conta da agressão, como eu falei. Foi por causa que o Estado ele foi omisso, foi lento, foi ineficaz, houve demora, houve impunidade. Isso revolta. Isso acaba com a mulher quando ela vai fazer uma denúncia e isso aqui acontece. Tá certo? A violação internacional não foi só do marido, repito. A lei surge como resposta a uma condenação internacional que foi dada ao Brasil. E a Lei Maria da Penha ela não foi criada porque houve só a violência de Marco Antônio contra Maria da Penha. Ela foi criada porque o Estado falhou. E o Estado, gente, ele não pode mais falhar de forma alguma. Hoje nós temos instrumentos que ela não tinha, que Maria da Penha não tinha na época. Ela só tinha as 3 legislações que eu falei aqui. A Constituição Federal, o Pacto de São José da Costa Rica e a Convenção de Belém do Pará. E hoje nós temos inúmeras legislações que garantem direitos à mulher. Então, eu não tenho tempo aqui, né, Celi, para falar sobre todas elas. Por isso que eu criei uma espécie de palestra para falar sobre os princípios. Porque você entendendo os princípios, você vai entender quando uma lei, quando o seu direito está sendo violado, tá?
E assim, nós temos todas essas legislações. E eu vou dizer a você, mulher, e a você, homem, que é pai de menina, que é filho de uma mulher, que tem as suas mulheres que vocês amam, que vocês precisam, sim, estar cada dia mais envolvidos na nossa pauta. Por quê? Porque vocês também... Vocês sabem quem era que estava com Maria da Penha? Agora, teve o caso de Márcia Barbosa, que houve a mesma violação dos direitos humanos dela em relação a um processo demorado demais, a um processo falho, ao Estado não dar garantia a ela, e ela realmente... O crime, ela faleceu, mas quem ficava de vara em vara era o pai dela. E isso é importante para você, porque vocês têm filhas, vocês têm tias, vocês têm mães. E vocês ficam também revoltados quando um homem agride uma pessoa da família de vocês que vocês amam. E, de repente, você vê o Estado falhar quando ele tem que proteger. Tá certo? Então, em 2006, apenas a Lei Maria da Penha surge como resposta internacional, mas ela não nasce apenas da agressão, como eu já falei, ela nasce da responsabilidade internacional do Brasil por não proteger. E ela concretiza o artigo 226 da Constituição, os deveres que eu citei aqui no Pacto de São José da Costa Rica e o que existe na Convenção de Belém do Pará. Tá certo? E aí, né? Eu te pergunto, Janaína, né? Se a lei existe, por que tantas mulheres ainda morrem? Alguém sabe chutar aí para me dizer o que é que acontece? Vamos lá, meu povo, acordando. Diga lá. Exatamente. Mas eu quero que você fale. Dá para passar ali? Eu quero ouvir. Eu quero ouvir. E quem quiser falar, o microfone está aberto. Se a lei existe, por que mulheres ainda morrem, gente? Boa noite, pessoal. Boa noite, como é teu nome? Meu nome é Jocássia. Eu já sabia, mas ninguém aqui é obrigado a saber, né? Jocássia e a Jocasta são irmãs maravilhosas. Eu ia dizer assim que o crime é o último estágio de todo esse sistema que a gente vive. A gente vive numa sociedade que muito patriarcal e que não vê as mulheres como seres humanos. Eu estou falando aqui, gente, até como um desabafo. Porque essa semana é mulher sendo estuprada, é mulher morrendo e ninguém liga. Eu fui falar, estava numa mesa e tinha uns amigos, eu fui falar, e um amigo meu, homem, fez só achar graça e disse: o caso lá do cachorro que mataram teve mais repercussão que essa freira que morreu achando graça. Isso é coisa que um homem faz. Precisamos mudar essa cultura. É um pacto tácito que todos os homens têm. Eu nunca vi um homem falar uma coisa machista e o outro homem rebater. Eu nunca presenciei. Sempre um homem vai encobrir o outro. E não pode. Eu estou falando para vocês, homens. Quando vocês verem, vocês têm que rebater. E não é só porque vocês têm mãe e irmã, não. A mulher não serve só quando ela é familiar de vocês, não. Toda mulher é ser humano. Nós, mulheres, somos igual a vocês. Se atirar na gente, a gente sangra. Se falar alguma coisa que a gente não gosta, a gente fica triste. A gente tem os mesmos sentimentos e somos tão humanos quanto vocês. Não dá para continuar matando as mulheres e ficarem só, ai, não tem nada a ver comigo. Ah, mas eu não mato, eu nunca bati em mulher. Isso é complicado. Hoje mesmo eu assisti um homem batendo em duas mulheres que estavam brigando no meio da rua e todo mundo passava, a maioria eram homens, e parava para olhar, não para ajudar. E o homem sentando a chibata nas duas. Um era a amante que estava brigando com a mulher do cara. É complicado. Mas eu quero te dizer, Jocássia, que isso é uma pura realidade, você está correta. A gente sangra também, a gente tem sentimentos também,
né? E a Maria da Penha, gente, a Lei Maria da Penha, ela não nasce só do tiro, tá? O que eu quero dizer aqui é que ela nasce também da omissão estatal. E quando Maria da Penha transformou violência institucional em condenação internacional, aí, Jocássia, ela abriu uma porta, certo? Hoje o Estado, ele pode ser responsabilizado por negligência. Hoje os servidores públicos, eles podem responder por omissão. Hoje existe o dever legal de agir com diligência. E isso significa o quê? O que é que significa isso? Para que não existam mais Marias da Penha esperando 20 anos para que o que aconteceu conosco em questão de crimes demore também. Porque é uma violência. Hoje eu vim aqui mais falar sobre a omissão estatal, Jocássia. Porque é gritante. Nós precisamos saber exigir corretamente, tá? E quando eu digo por que a lei existe, mas ainda muitas mulheres morrem, sabe por quê, Jocasta? Porque você mesmo disse. Porque o que falta é a mulher saber usar a lei. Então, quando eu falei lá atrás sobre o Pacto de São José da Costa Rica, sobre a Convenção de Belém do Pará e sobre a Lei Maria da Penha e a Constituição, eu estou te dizendo leis gerais que garantem a erradicação da violência contra a mulher. Por quê? Porque é uma violação de direitos humanos. Então, se você perceber que isso está acontecendo em relação a você, você tem que denunciar. Inclusive, se você achar que o Estado, ao lhe atender, está piorando a sua situação. Tá certo? Porque vocês, mulheres, precisam aprender a usar a legislação. E eu vou te dar 3 formas práticas para usar a lei a seu favor. Vamos lá. Mais um aqui, ó, o microfone aqui, gente. Boa noite, eu sou Raniéria. Boa noite, Raniéria. Como é que você tá, minha amiga? Eu vou já falar um caso aqui que aconteceu que você me contou. Pois é. As mulheres, existe a lei, algumas até sabem usar, mas exatamente pela falta de preparo dos órgãos que existem ou deveriam existir por conta dos estados, municípios e tudo mais, eles ainda não estão preparados para receber essas mulheres que vão atrás dos seus direitos. E é verdade. E aí eu fiquei sabendo desse seu trabalho, porque eu vi esse chamado para essa reunião de hoje. Oh, coisa boa. E senti que era por aí. Porque eu trabalho, para quem não sabe, eu sou oficial de justiça. E toda semana tem mandado de medida protetiva para ser cumprido. É verdade. São situações das mais diversas que vocês podem imaginar. Certo? E eu sinto, porque sou eu que chego lá. O juiz está lá, o promotor está lá, eles despacham. Mas quem chega até onde o problema está acontecendo sou eu. É verdade. E a minha amiga. E a gente presencia coisas. E eu vou lhe dizer, viu, Raniéria, é terrível. Você chega no pior momento que tem, porque o oficial de justiça, desculpe, mas você sabe que isso é uma realidade. Ele nunca é bem-vindo. Normalmente, não, mas em alguns casos, né, ele é bem-vindo, mas em outros, nesse caso, realmente, nesse caso, para entregar uma medida protetiva, é complicado. Inclusive, o servidor fica à mercê. Eu conheço municípios que, por falta de articulação, botam o servidor para acompanhar uma vítima até em casa para pegar, às vezes, as roupas. E o que era para ele fazer? Chamar a Patrulha Maria da Penha, mas ele não tem articulação. E aí, o que acontece? Vai o servidor correndo um risco de vida. Isso é um absurdo. E aí, como eu ia perguntar aqui, vocês mulheres, algumas servidoras,
precisam, homens e mulheres e alguns servidores e servidoras, precisam saber agir corretamente. E foi daí, né? Por quê? Foi daí que eu criei o programa Fortalecer a Mulher. Porque a Ranieri, ela atua de um lado da justiça e eu atuo de outro, e o juiz atua de outro, o Ministério Público de outro. Só que o juiz e o Ministério Público, como ela bem disse aqui, não atua na ponta. E a ponta, ela está sem capacitações. Muitas vezes a violência institucional perpetrada pela servidora não vem da má fé, vem da falta de capacitação. E você, né? Mas lembrando que a falta de capacitação, Aniera, ela não elimina a responsabilidade do servidor. Porque se a lei existe e mulheres ainda morrem, né? O que falta muitas vezes é saber usar. E o que eu estou falando aqui não é você decorar a lei como advogada, não. Tá? Não é saber usar artigo, número de lei, nem nada, não. É você saber um princípio fundamental internacional e um princípio fundamental constitucional, que é violência familiar, violência doméstica, é uma violação de direitos humanos. E aí, você entendendo uma estratégia, que hoje eu vou te dar 3 formas aqui, tá? Para usar a lei a seu favor, certo? Você não vai mais esquecer, eu tenho certeza. A primeira coisa que você tem que fazer é a rapidez, tá? A primeira coisa que toda mulher precisa entender é que medida protetiva, gente, não é prêmio, não é exagero. Não ache que é exagero e não é vingança. É um instrumento de prevenção. E a Lei Maria da Penha, ela permite o afastamento imediato do agressor, a proibição de contato com o agressor, tá? E dele com você, a suspensão, se ele tiver de porte de arma ou de alguma arma, você tem que dizer na delegacia. E a fixação de alimentos provisórios. Ranieri, você que entrega medida protetiva, quantas delas vêm cautelares deferindo medida cautelar de alimentos provisionais? Quase nada. 1 em 10. Em 100. E quantas dessas 10 mulheres têm filhos? Praticamente todas. Você está entendendo quando eu digo que a mulher ela precisa se informar? Precisa entender para saber cobrar do servidor. Porque quando ela chega na delegacia, Raniera, ela tem que, ela no FONAR, ela preenche lá, ela diz quantos filhos tem. Por que o servidor da delegacia não pede os alimentos provisionais como cautelar dentro do BO para essa mulher ter os alimentos já deferidos? Aí sabe o que acontece? Ela recebe a medida protetiva, eu quero saber se eu estou mentindo, Ranieri. Ela recebe a medida protetiva, o homem sai de casa como um alívio, pega o dinheiro dele todinho no bolso, ó, e ela, sem um tostão para cuidar, às vezes, de 5 meninos, tem que esperar entrar novamente com a ação cível, isso podendo ser dentro da cautelar, dentro da medida protetiva, para pedir uns alimentos provisionais, que às vezes, quando ele sabe que vai ter uma medida protetiva, ele já entra com a oferta de alimentos, para demorar mais ainda os alimentos serem deferidos na quantidade correta. Estou mentindo aqui, Ranieri? Tá, não. E isso pode ser pedido na delegacia, mas sabe o que é que está o erro comum aqui? Muitas mulheres esperam a próxima agressão. Não se espera escalar. Essa é a primeira dica que eu digo para vocês aqui, tá certo? A lei foi criada para você agir antes do pior acontecer, tá certo? A segunda dica que eu vou dar aqui, tá? Só lembrando, saber usar a medida protetiva é o primeiro sinal, no primeiro sinal concreto de risco. Você tem que usar a medida protetiva, tá certo? A segunda ideia que eu vou dar aqui a vocês, inclusive a vocês que estão me assistindo aqui, que nós estamos ao vivo, viu? Todo mundo aqui vai estar no canal lá, vai aparecer na live. Saber usar
Não, a segunda estratégia que eu dou aqui, porque eu não posso dar tudo, né? Porque tudo tem no meu canal, né? A Raniera já deu uma voltinha lá, já sabe como é. Eu vou ter que resumir. E aí, a segunda ideia que eu tenho aqui para dar para vocês é usar a lei documentando tudo. Tá? Prova, gente, é poder. Tá bom? De forma prática, eu quero que você entenda que você deve registrar simplesmente tudo. Lembrando que você pode sim filmar, tá certo? E usar como prova, porque a filmagem e a gravação que não serve como prova é aquela que você não está na filmagem e nem na conversa. Tá certo? Tipo, vou dar um exemplo, que às vezes muita gente confunde. Eu trouxe essa história aqui hoje, da filmagem, porque essa semana uma servidora chegou para mim e disse assim, ela não vai poder usar essa filmagem porque eu não permiti ela me filmar. Aí eu digo, querida, não é bem assim. Ela está na filmagem, você está cometendo uma violência institucional contra ela, e ela vai poder usar sim, viu? E você não finja que o que você fez não vai ter repercussão, porque hoje o Estado, ele é obrigado a proteger. E o servidor que viola essa lei, eu vou já dizer como você vai usar a lei 14.321 de 2022 para barrar aquele servidor que não proteger e guardar o seu direito, que é garantido pela Constituição, pelo Pacto de São José da Costa Rica e pela Convenção do Pará, que é o seu direito humano. Tá certo? Posso fazer uma pergunta, doutora? Pode. Sou eu aqui. Vamos lá, doutor Carlos. Pronto. Vamos aos fatos. Vou falar jornalisticamente aqui, tá? Vá. Nunca aconteceu tanto feminicídio no Brasil como em 2025 está acontecendo em 2026. Feminicídio. Gente, feminicídio não é simplesmente matar uma mulher. Feminicídio é quando você mata uma mulher que você tinha um problema com ela diretamente. Tá? Não é aleatório. O feminicídio é quando você também, mata por conta do gênero, Pronto. baseado no gênero. Pronto, vamos lá. De 10 mulheres que são assassinadas no Ceará, que é o estado que mais se mata mulher, 8 são mortas por ex-companheiro, ou então pelo atual companheiro. Então, eu acho que a mulher, quando ela se separa, ela deveria ter uma medida protetiva também, tá? Não é só medida protetiva por violência, questão de pensão alimentícia. Mas ela pode pedir. O problema é que o mas Estado ele não pode simplesmente adivinhar o que acontece na sua casa. Você tem que fazer o quê? Usar a lei com rapidez. Você tem que correr lá e pedir a medida protetiva. Quem está matando as mulheres? Os ex. Quais são os 2 maiores medos do homem? Participe de uma mesa onde tem um bocado de homem bebendo. Os 2 medos maiores do homem é ser corno e depois ficar impotente. O corno vem em primeiro lugar. Porque mesmo depois de separado, se a companheira arrumar um outro homem, já era. Ela não tem mais nenhum direito de viver uma nova vida além daquele casamento. Conheço milhões de separados. Quando eu entro... Isso é jornalismo, isso é estatística de 10 faço para mulheres. fazer divórcios, a maioria... Ela, quando começa a namorar novamente, ela entra em contato comigo dizendo que ele disse que não admite homem nenhum ficar na casa dele com os filhos dele. Quem já viu? Isso é cultural. É cultura, e eu vou já chegar lá. Outra cultura besta, nojenta, vou já chegar lá. É quando nasce uma menina. Eu tenho uma menina de 5 anos. Quando nasce uma menina. Né? Nasce uma menina, o cara está trabalhando para os outros, né, macho velho? Isso é nojento. Aí agora, depois disso, antigamente você era consumidor, agora você é fornecedor. Olha aí que absurdo. Isso é uma besteira absurda. Isso é coisa tem que vetar, vocês homens, tem que vetar isso. É violência. Isso a criança está no ventre ainda. Quando você rapaz, você vai ser pai de uma menina trabalhando para os outros, né? Eu acho complicado, eu acho horrível. Isso é complicado demais. Pronto, prossiga que eu não vou entender mais não. Eu vou dar 3 estratégias aqui para essa mulher que está sofrendo, que se separou, que acabou de se separar, ela correr. Primeiro de tudo, eu tenho um livro, inclusive, que é Se Preparando para o Divórcio. Aí a pessoa diz assim, mas Janaína, eu não quero comprar esse livro não, que eu não estou nem me separando. Eu disse, mas eu não estou dizendo que você vai se separar. Eu estou lhe ensinando a se preparar para um divórcio. Tá? Eu lhe ensino a guardar tudo que é documento. Eu lhe ensino aonde buscar os documentos, o que guardar, onde guardar e como achar depois. Porque eu mando você fazer um diário de vida no seu e-mail. Você começa protocolando tudo. Comprou um bem com ele aqui, assinou um documento, bate uma fotinha e bate no e-mail.
mande para o seu e-mail. Você não sabe se você vai precisar. Vai que um dia ele oculta, ele vende, esse bem ele entrega para... Essa semana eu estava falando só sobre violência patrimonial no nível 5 do meu programa Fortalecer Mulher, que trata sobre o núcleo sementes e o núcleo margaridas. O núcleo margaridas é exatamente para o servidor identificar qual é a violência patrimonial que essa mulher está inserida, para poder colher a documentação junto com ela, e na casa dela, assistente social, e na casa dela, colher a documentação junto com ela, para ela poder protocolar junto com a medida protetiva. O juiz, meu povo, não adivinha, não. O Ministério Público, Carlos Leal, ele não adivinha que você está sofrendo violência doméstica se você não vai e corre e pede uma medida protetiva, não. Então, guardar mensagens, printar conversas, guardar áudios, anotar datas, testemunhas. Foi no serviço público e foi mal atendida, anote o protocolo. Foi na delegacia fazer uma medida protetiva. Tudo que ele mandar você assinar, se você não estiver, se a delegacia não chamar, porque elas têm mania de fazer isso, não, Ranieri? Não chama a equipe multidisciplinar. Tem um caso meu, de gente minha, de dentro da minha casa. Olha aí, é um oficial de justiça, viu, gente? De ninguém de fora. É. Gente minha, sangue, entendeu? Que foi na delegacia e o servidor lá na hora não sabia que violência patrimonial existia, né? Meu Deus do céu. Há 2 aninhos só atrás, ele achava que a violência contra a mulher... Era só o tapa. Era só agressão física. Jamais. Certo? Falta de capacitação, isso aí. O próprio relatório que vinha para marcar o xizinho, né? Que tem isso, é o FONAR. Que é o Formulário Nacional de Avaliação de Risco. Não tinha essa opção. Aqui, em Tabuleiro. Não tinha? Não tinha essas opções. O FONAR? No relatóriozinho deles lá não tinha, e eles não sabiam dessa existência, certo? E aí eu falando com uma pessoa lá de Fortaleza, advogada, amiga da gente, ela disse, como assim não registrou Maria da Penha com violência patrimonial? Claro que registra. Com violência psicológica. Eu retornei na delegacia e disse, olha, eu quero que vocês coloquem aqui nesse pedido essas 2 violências. Até porque a maioria das botando vezes... isso. Ai, gente, pelo amor de Deus. Eu disse, então aqui vocês não sabiam que tinha? Pois eu tô com essa informação de Fortaleza. Tá vendo? Olha aqui o que eu quero que vocês entendam. Quando vocês sabem o direito de vocês, vocês fazem o que a Raniera disse. Porque eu canso de dizer, informação é poder. E poder e conhecimento constrange mais do que gritaria. É mentira que esse servidor ficou constrangido? Acredito que ficou, né? Com certeza ele ficou. E o servidor, em qualquer instituição, se ele não sabe, ele não é preparado, ele não vai gostar se você chegar lá e exigir seu direito, não. Não vai gostar, mas ele o problema é dele. Ele não gosta, ele te distrata. Você é revitimizado. Exatamente. E é isso que acontece todos os dias, inclusive aqui. É verdade. Inclusive, aí a gente fecha a boca. Porque eu sei o seu final. Porque eu vivo isso aqui. Se eu, às vezes, sou maltratada como advogada, você, Raniera, como oficial de justiça, você é maltratada, mal atendida, você imagina uma mulher que não sabe e um homem que vai defender sua filha e que não sabe dos seus direitos. Você já imaginou como é que é tratado lá? É complicado, meu povo. Aí é por isso que eu estou batendo aqui na tecla da violência institucional. E aí vamos só voltar aqui para o 2, porque você tem que ir preparado, você tem que ir armado até os dentes. Porque você não briga só com o seu agressor quando você é mulher. Você briga com o Estado porque você tem que dizer a ele que ele tem que lhe proteger. Isso é um absurdo. Não podemos aceitar. E como é que a gente não aceita certas coisas? Se informando e sabendo qual é os direitos que eu tenho para saber cobrar. Porque informação, quando eu tenho e o outro não tem, eu constranjo ele. E eu não preciso gritar e nem fazer barraco dentro de delegacia, não, para ser bem atendida. A gente faz, sabe como? A gente entra com
uma reclamação na ouvidoria, com uma reclamação na corregedoria. Eu vou já ensinar aqui, se eu não der tempo, no meu canal tem como fazer. Então, você tira, quando você traz provas para dentro do processo, gente, você tira o caso do campo da narrativa e leva para o campo da prova. E o juiz, ele não vai ficar nem em dúvida se dá ou não aquele direito a você. Ai, mas Janaína, a palavra da mulher tem presunção de verdade. Tem, mas tem juiz que ainda não acredita na palavra da mulher. Eu estou mentindo, Ranieri? Você está entendendo, gente? Então, levem as provas. Levem as provas. Não custa nada, tá? Então, você tira... E o sistema vai responder melhor, com certeza, quando a prova organizada. Concordam? Você dá ao juiz o embasamento para ele acreditar piamente no que você disse. E ele não vai ficar mais em dúvida. Dúvida nenhuma. Tá certo? E aí, a mulher informada que chega no equipamento público com linha do tempo pré-definida, provas organizadas, pedido objetivo, ela encurta o caminho. E é por isso que eu estou te dando só 3 ideias aqui, tá? E a terceira é a principal delas, que é usar a lei, aquelas 3 leizinhas lá, mais a Maria da Penha, a seu favor, para cobrar do Estado efetividade. Porque essa daqui, ó, essa 14.321 de 2022, quase ninguém fala, né? Mas a lei também ela pode ser usada contra o Estado em virtude dele se omitir, sim, e lhe prestar um serviço humanizado, lhe proteger. Olha, uma vez eu cheguei numa delegacia de polícia aqui perto, né, daqui dos nossos arredores, e eu disse assim, olha, nós abrimos, né, a casa e estamos funcionando a todo vapor e a gente veio aqui entregar um ofício para que todas as vítimas, porque a Lei Maria da Penha ela assegura isso, porque a vítima de violência doméstica, Celi, ela não vai com a dor só. Ela vai com uma dor muito grande para a delegacia e ela não pode ser atendida só pelo um escrivão que não tem sequer capacitação em atendimento humanizado para atender essa vítima. Ele vai revitimizar ela e aquela dor psicológica que ela está sofrendo vai agravar. Por isso que precisa da equipe multidisciplinar. Você precisa chegar numa delegacia e dizer, eu só aceito ser atendida se a equipe multidisciplinar que faz parte, um psicólogo, um assessor jurídico e um assistente social, ela puder me acompanhar. Às vezes o delegado faz você ficar sentada numa recepção, onde passa tudo quanto é sorte de bandido, e lhe vê ali sentada, inclusive seu ex passa e lhe vê ali sentada, faz um BO, você sai só com aquele BO debaixo do braço, quando você atravessa a rua da delegacia, o seu agressor passa a ver que você está lá reclamando dele na delegacia, mete-lhe a peia. É mentira? Não lhe dão proteção de nada. Eles sequer, Ranieri, preenchem o FONAR de forma completa. Eles deixam a parte 2 do FONAR em branco. É um absurdo isso. E você sabendo que tem que preencher o FONAR integral, de forma integral, você vai cobrar. Certo? Então, se a delegacia ela não atende direito você peça o protocolo de todos os documentos que você assinou e peça uma cópia. Se a medida protetiva ela demora, vá na vara e cobre o andamento, pois se houver negligência grave, pela Lei 14.321, você pode registrar uma reclamação na corregedoria, você pode acionar o Ministério Público e você pode acionar também a Defensoria, assim como a ouvidoria dos tribunais de justiça. Todos têm canais de atendimento lá. A Lei Maria da Penha, ela nasceu, repito, porque houve uma falha do Estado com a Maria da Penha.
E não podemos ter mais Marias da Penha soltas aqui nos interiores do estado do Ceará por falta de capacitação desses servidores, não. Essa semana eu cheguei para uma pessoa que trabalha no município e ela disse com o maior orgulho do mundo que ela manda as conselheiras e a equipe dela de tal equipamento que a gente estava reclamando 3 vezes por ano. Eu digo, ela disse assim, 3 vezes eu mando para capacitação. Eu digo, por mês? Aí ela, não por ano. Eu digo, minha amiga, capacitação é semanal. Hoje, o Estado ele pode ser responsabilizado se ele falhar com aquela mulher. E eu vou lhe dizer uma coisa. Quando estamos falando em Estado, estamos falando em município, que o gestor não toma conta dos seus equipamentos, capacitando eles, tá certo? Aqui na região não tem nenhuma casa, nenhuma rede de proteção à mulher, né? Tem. As mulheres violentadas aonde? Tem. Aqui, eu vou já chegar lá. Tá Chego já, é sério. Eu chego já lá. Vou até falar bem das daqui. E as que eu indico que vá. Porque eu fico preocupada que às vezes a pessoa fica, denuncie. É do Estado, vezes, não? Não, é do município. Viu? Eu já falar. Saber usar a lei e saber cobrar o que acontece dentro da sua casa quando há violência deixa de ser assunto privado no momento que fere a sua dignidade. Então, o Estado, vocês lembram lá dos tratados internacionais que ele tinha que proteger? Então, não tem desculpa. E decorem essa lei aqui. 14.321 de 2022, ela diz que o servidor público que não lhe trata com humanização, que não trata a mulher, que vai reclamar, com humanização, com respeito, não dá celeridade no processo, tudo isso pode ser penalizado criminalmente. A pena é de detenção de 3 meses a 1 ano e multa contra esse servidor. Tá certo? Então, cuidado, você servidor, mas preste mais ainda atenção, você mulher, que for revitimizada. Use essa lei aqui, tá certo? E se o Estado falha em proteger, ele falha... Por quê? Porque ele violou os direitos humanos. E durante muito tempo nos ensinaram que briga de marido e mulher, gente, ninguém mete a colher. Mas hoje o direito internacional, ele se meteu sim, tá certo? E aí, vamos entrar aqui aonde é que nós devemos reclamar. Carlos Leal, eu indico fazer uma ligação para o 180 Mulher, tá? Mas, Janaína, qual é o ideal? Carlos Leal, você acredita que uma pessoa que atende um telefone que o Brasil todinho pode ligar é mais rápido, ou você que atende um telefone numa mesa onde só o município de Tabuleiro pode ligar? Quem é que atende mais rápido? Local. O local. O 190 hoje, quando a gente liga, vai cair lá em Cascavel e Fortaleza, não sei aonde. Aqui não se atende mais. Até não. A polícia chegar no local, já aconteceu o fato. É complicado. Eu luto dia e noite pelo 180 local. Olha, Carlos Leal, você que conhece aqui a região do Vale do Jaguaribe todinha, quantos municípios aqui no estado do Ceará tem 180 local? Nenhum. Você sabia que tem um programa no Ministério das Mulheres que tem uma emenda parlamentar de R$400 mil. Só é o município subir o projeto no Transfere Gov. E nenhum município tem. Desde 2025, 2026, agora a LOA de 2026 do Ministério das Mulheres veio com essa emenda. E quantos você conhece, Carlos Leal? A minha preocupação é quando a mulher é espancada, é violentada. Se ela não tem uma família próxima, ela vai voltar para a casa do espancador. Ela não tem para onde ir. Volta. É isso que acontece. E aí o 180 local, o programa Fortalecer Mulher, depois eu vou já falar sobre ele, para vocês até seguirem e começarem a entender fluxos. Porque existe o núcleo Recanto Rosa, que é exatamente para essa mulher que não tem para onde ir. É obrigado, a lei obriga o Estado e o município a ter um local para resguardar essa mulher de forma sigilosa. Tem que levar.
Certo, Carlos? Isso não acontece. Acontece aqui no Estado. É muito difícil. Às vezes, quando eu trabalhava na Procuradoria Especial da Mulher aqui próximo, a gente conseguia, porque entrava em contato com casas de abrigo que não são aqui, são longe daqui. Tá certo? É complicado. Aí o 190 local da Polícia Militar, gente, teve uma época que eu trabalhava aqui na Penha de Limoeiro do Norte, que teve um problema de troca de operadora, que o 190 não funcionava. Simplesmente. E às vezes a mulher não é sozinha, ela tem 2, 3 filhos. Outra coisa, não, com certeza, normalmente, tá aí a Raniera que não me deixa mentir. A gente liga para o 180. Outra coisa que viabiliza o 180 ser local é que a pessoa, ela sabe aonde a mulher tá, porque ela é da cidade. O 180 nacional, ele não sabe. Olha, eu tô aqui no Olho da Água da Bica, do lado da estátua da Santa aqui do... Da onde é que o homem que atendeu você lá do Rio Grande do Sul sabe onde é o Olho da Água da Bica, gente? Agora, se for um 180 local, a pessoa que atender, ela, na hora que disser eu estou aqui do lado, a pessoa já sabe. Às vezes a pessoa até conhece, e aí já manda a viatura direto. Então, nós, cidadãos, temos que pedir para os nossos gestores, nós temos que cobrar. Por que não existe o benefício? Por que não é só acessar? Vamos lá, acessar. 180 local eu acho muito mais interessante do que um 180 nacional. Um dia eu estava conversando com a Jocasta e eu falei, Jocasta, eu passei 2 horas para ser respondida. Aí a Jocasta, rapaz, pois eu tenho uma estrelinha na testa. Na hora que eu liguei, não é que a mulher atendeu? Eu disse, pois você tem, viu? Porque eu passei 2 horas no 180 nacional. E eu não estou falando aqui, eu falo no meu canal, e eu falo para quem quiser ouvir. O gestor, ele tem que trazer o 180 local. É melhor. Um serviço que eu também ainda fico mais ou menos assim, mas que funciona, que é o Zap delas. Então, você pode usar o Zap delas nesse número 889-9910-5499. Por que eu digo isso, Carlos Leal? Porque a Procuradoria Especial da Mulher, esse número é próprio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Tá certo? Então, você tendo esse número, Carlos Leal, ele é melhor de você ligar, porque ele é estadual, do que um nacional. Concorda comigo? É sobre isso. O Zap delas é importante. E outra, procuradorias especiais da mulher são importantíssimas dentro do município. Uma vez eu recebi uma reclamação de uma vereadora que comunicou o gestor dela para montar uma Procuradoria Especial da Mulher na Câmara, porque a Procuradoria Especial da Mulher ela é um órgão vinculado à Câmara Legislativa. As Procuradoras Especiais da Mulher são vereadoras, tá certo? Que tem cargo eleito, tá? Não é aquela vereadora que é suplente. Então, assim, é importante... Às vezes a suplente dá para entrar porque tem a pauta da mulher dentro da linha dela de política pública, tá? Mas é importante vocês saberem que isso é uma diferença. Outra coisa importante, a medida protetiva online. Gente, eu vou até olhar para a câmera para dizer isso, olhando para a câmera. Eu prefiro muito mais indicar uma mulher fazer uma medida protetiva online dentro da sua casa do que ela se sujeitar a ir para uma delegacia da Polícia Civil que não é especializada em atendimento à mulher. Infelizmente, não tem condições, e eu faço um apelo aqui, o nosso secretário de Segurança Pública do Estado do Ceará, que capacite as suas delegacias de polícia civil dos municípios, pelo menos as daqui da região do Vale do Jaguaribe, viu, Carlos Leal? Que delegado tem que ter uma delegada, porque eu vou lhe dizer uma coisa. O atendimento do homem para com essa mulher já é difícil quando ele não tem a capacitação. Tu imagina, da mulher atendendo não é mais escrivã hoje, né? Que chama de... Não é mais inspetor e não é mais escrivão. Depois eu lembro aqui qual é o nomezinho que a nomenclatura mudou do serviço público. Hã?
Não, é outra coisa. É da Polícia Civil. Mais não, mas... Pronto, mudou, teve uma mudança aí. Mas, enfim, quando é uma mulher que atende sem capacitação, é muito ruim. Mas quando é um homem que atende sem capacitação, meu amigo parlamentar, o senhor que tem a pauta da mulher, é muito pior. Você não tem noção de como as nossas mulheres daqui do Vale do Jaguaribe, eu falo com propriedade, porque sou eu que muitas vezes vou e levo elas. E eu também passo esse tipo de humilhação aqui nas delegacias de Polícia Civil do Vale do Jaguaribe, viu? É complicado. Eles, inclusive, se negam a chamar a equipe multidisciplinar. Uma vítima de violência doméstica precisa de um atendimento psicológico, precisa de um atendimento assistencial e precisa de um atendimento jurídico, porque ela quer saber como é que vai sair a medida protetiva dela, que dia é, qual é o número do processo dela, ela quer saber essas coisas. E o delegado, ele não informa, ele ainda é mal educado, muitas vezes. E eu tenho inúmeros relatos para fazer aqui de algumas delegacias daqui do Vale do Jaguaribe. O problema, sabe qual é? É que a gente pega e fica refém. Porque onde eu chego para me sentar, pode ser que eu encontre com uma pessoa que eu reclamei aqui, né? Que eu fiz uma reclamação na corregedoria. E fica difícil para mim. Por quê, Carlos Leal? Porque eu não tenho coragem? Não. Porque, simplesmente, a gente tem que agir com estratégia de guerra para ser mulher nesse país. Tá certo? A gente tem que ter treinamento de selva. Tá? Então, é isso que eu falo todo santo dia no meu canal. Faça medida protetiva online se não tiver uma delegacia especializada em atendimento à mulher no seu município, que é o Andim. Eu já soube que tem uma agora em Jaguaruana. Tem uma em Russas. Se você puder, se você não quiser fazer a medida protetiva online, quiser ir numa delegacia, eu indico que você vá nessas duas aí, nas polícias civis normais daqui do município, daqui do Vale do Jaguaribe, viu? Então, você pode também, Carlos Leal, fazer uma medida protetiva online. Você pode ligar naqueles 3 números, no zap delas, mas o que vale a pena é a medida protetiva online. Contudo, vocês têm que entender que a medida protetiva online, tá? Ela tem o preenchimento do FONAR. Você vai solicitar o pedido de medida protetiva, depois, em seguida, você vai preencher um formulário eletrônico que é dividido em etapas, que é exatamente esse FONAR que eu estou falando, tá certo? É o formulário de avaliação de risco, nacional de avaliação de risco. Então, você, se não sabe preencher o FONAR, entra no meu canal do YouTube, que lá eu tenho uma capacitação única e exclusivamente para preenchimento de FONAR. Você aprende a preencher o FONAR e você protocola na medida protetiva online. Isso é para mulher que tem entendimento digital. É a que mora na zona rural é isso e que eu não tô tem dizendo. nem internet. Foi isso que eu falei. Se você não sabe mexer no computador, não vá nas delegacias daqui. Vá na de Jaguaruana e vá na de... Ou então, eu vou lhe dar uma terceira opção, certo? Além da medida protetiva online, você pode fazer o seguinte. Eu estou falando de Tabuleiro do Norte agora, tá? Equipamentos que eu confio, porque eu já levei vítimas lá e todas as vítimas que eu levei foram bem atendidas. Lá... Na Procuradoria Especial da Mulher de Tabuleiro do Norte, o funcionamento dela é de 7 às 13, de segunda a sexta. O local é na Rua Manuel Franklin, 4275, em cima da CAF, tá? Lá você vai falar com a Rose ou com a Alana, tá bom? Elas são maravilhosas. Rose é a coordenadora, a Alana é a assistente social. Se você quer ir numa delegacia daqui de Tabuleiro do Norte, não vá sozinha. Vá primeiro na PEN e peça o acompanhamento delas, tá? Estou falando em Tabuleiro do Norte. Como esse canal que eu tenho aqui é nacional, eu falo a mesma coisa para você, mulher que está me assistindo. Que você procure a PEN do seu município, tá? E vá, antes de ir para a delegacia de polícia civil normal, sem ser uma especializada, procure o atendimento multidisciplinar para lhe acompanhar lá, porque senão, minha amiga,
Quero nem dizer não, mas que vai ser revitimizada, vai. Oi? Não, quase todos. Eu acredito que dos 184 municípios do estado do Ceará, nós temos em aproximadamente uns 130. Não, não. Delegacias. Porque as delegacias não tem. Se você entrar no próprio 180, no próprio Ministério, Secretaria da. Tem uma estatística, tem um dado de monitoramento do Ministério das Mulheres. E quando você coloca lá Estado do Ceará, deve ter umas 30 delegacias. De 184 municípios, ter 30 delegacias aproximadamente. Eu acho que eu estou sendo bem gente boa, viu, generosa, aqui no estado do Ceará, tá certo? Não temos a Contento, mas a PEN tem, em quase 130 municípios, tá? Então, é importante também que você procure a Procuradoria Especial da Mulher. E aqui em Tabuleiro do Norte também, nós ainda não inauguramos o CRAM, que nós temos um centro de referência de atendimento à mulher, tá? Já foi aprovada a legislação, nós estamos em fase de obra, de terminar a obra do local que vai ser, tá? Nós vamos funcionar ali em frente à nossa casa, tá? Perto dos apartamentos de Zeca. Porém, as nossas concursadas para atender no CRAM, elas já tiveram um pouco do treinamento, que eu já dei, alguma coisa. Elas já trabalham, inclusive, Jocasta é a nossa assistente jurídica de lá, tá certo? Que está aqui, um salve de palmas aí para ela, que ela vai trabalhar, né, no atendimento às mulheres. E elas do CRAM, viu, Carlos Leal, já estão trabalhando no CRAS urbano, tá? Que o endereço é aqui, Emília Chaves 4928, na 8 de setembro, o telefone, e aqui é a página do Instagram, que as meninas já estão atendendo lá no CRAS urbano, ok? Mas a nossa sede física do CRAM ainda não foi inaugurada por conta que ainda está em obra, tá certo? Então, assim, inclusive foi uma pergunta que Raniera fez para mim essa semana, né, Raniera? Então, eu trouxe também aqui, me deu a luz de... rapaz, vou até trazer para informar as meninas todas, porque quem estiver assistindo já sabe, em Tabuleiro do Norte, onde procurar um atendimento especializado, que foi o que o Carlos Leal também perguntou aqui para mim, não foi? E eu disse que falava já. Certo? E aí eu lhe pergunto, eu vou na delegacia, eu vou na PEN, mas eu sei o que é violência de gênero. O que é violência de gênero? Alguém tem uma ideia? Vamos lá, Jocasta. Olha aí, como é que eu posso dizer que sofri uma violência de gênero se eu não sei nem o que é uma violência de gênero? Né? É complicado. Então, vamos lá, eu vou te ensinar a identificar rapidinho, que eu já estou em cima da minha hora aqui, como identificar se foi uma violência doméstica de gênero, com base no gênero, mulher ou não, para você saber que o seu direito está violado e que essa violação é um direito fundamental seu, que eu já falei quais são as legislações que... Vamos lá. A agressão aconteceu porque você é mulher. Faça essa reflexão. Se fosse um homem, essa agressão ou isso que eu estou passando aconteceria com ele? Vamos aos exemplos práticos da vida. Vou te dar um exemplo prático para você entender, por uma vez por todas, a diferença de violência de gênero e violência normal, uma violência comum. Um homem desce do carro e dá um tapa, e briga numa briga calorosa de trânsito, dá um tapa na cara de outro homem, tá? Violência comum. Mas segura esse nome, tapa. Aí ele chega em casa, no calor da emoção, ainda com raiva, aí ele encontra a mulher dele, que começa a dizer a ele que ele tem que colocar o lixo para fora.
Aí ele vai dizer, eu não vou colocar o lixo para fora agora porque eu não estou afim e tal, não sei o que, não sei o que lá. E ela pega e diz assim, você vai. Você vai. E aí ela bota o lixo do lado dele e ele se zanga e dá um tapa na cara dela. Foram 2 tapas, concordam comigo? Mas um não teve aquela sutil diferença de que o tapa foi dado porque ela enfrentou ele, ela confrontou ele, tá? Eu te confrontei e aí, por isso, porque historicamente falando, eu não posso, como mulher, confrontar o meu marido, eu levei um tapa na cara. Então, vocês conseguem entender essa sutil diferença do porquê que a Maria da Penha ela vem para nos proteger? Por quê? Porque é difícil, gente. Homem, infelizmente, a mulher já está trabalhada, já está lutando há alguns anos para ter o seu direito, ser respeitada, tá? Ter os seus direitos respeitados. Mas o homem, ele ainda não está trabalhado para entender e para aceitar este confronto, certo? E você tem que parar para entender que, às vezes, não é um confronto. Às vezes, ela dizendo para você aquilo que o cara lá do trânsito, na briga de trânsito, disse. Você está entendendo? Ele disse uma coisa para você lá que vocês se estranharam e brigaram. Mas só que no caso dentro de casa, ele disse uma coisa que na cabeça dele, ele nem escutou o que foi que ela disse. Ele agrediu só por ela ter respondido. Porque a obrigação da mulher, historicamente falando, é para ficar calada. Tá? E quando eu digo que o Estado ele é responsável dentro da sua casa, fora das suas paredes, o Estado ele pode entrar sim, tá? Eu não vou te ensinar tudo aqui, tá, gente? Mas eu vou te entregar o suficiente para ver se você sobrevive, tá? Num país onde a desinformação é meio que estrutural, onde os serviços também são desarticulados, os órgãos não conversam, vocês há de convir, que foi o que eu falei aqui já, a falta de capacitação é contínua, a forma de informação de vocês também, por quê? Porque não tem quem dê, tá certo? Os equipamentos públicos normalmente trabalham em ilhas, isso mata, isso, Carlos Leal, é o que está matando a brasileira hoje, tá? É o que mata mulheres no Brasil, não é só o agressor, é a desinformação, é o atraso processual também, é a falta de articulação, é o sistema que demora para agir, é o agressor que acredita que nunca vai ser alcançado, mesmo com as duras leis que nós temos hoje, tá? Mas entre a denúncia e a efetividade, existe um abismo gigantesco. E quando esse tempo passa, tá? O agressor não vai esperar, ele continua. Ele esvazia o seu patrimônio, ele vende seus bens, ele aluga o que foi construído junto com você, que o dinheiro não é dele sozinho, mas ele acredita que é dele sozinho. Isso é um dos motivos. Algumas coisas que eu estou pensando aqui, que eu vou pensar, é violência de gênero. Quando você é casado. Imagine, vamos lá, uma segunda pergunta aqui. Houve tentativa de controle da sua liberdade, do seu dinheiro ou do seu corpo ou das suas decisões? Se isso tiver acontecido, se você estiver fazendo isso, provavelmente é uma violência de gênero. E aí eu lhe digo aqui, quando você tem uma mulher... Vamos lá, uma outra pergunta para você refletir, vou dar um outro exemplo. Você tem um sócio, certo? Meu amigo aqui, somos quantos homens? 1, 2, 3, 4, temos muito homem aqui. 5, né? 6, 7 homens. Você tem um sócio. Você diz para ele, você mente para ele em relação ao patrimônio de vocês, da sociedade de vocês, do que entra de dinheiro, do que sai de dinheiro. Vocês mentem para ele em relação a isso?
Se você mente para a sua mulher, se você não conta para ela quanto é que você ganha, o que é que você comprou, como você vai gastar aquele dinheiro, isso é, sim, uma violência de gênero. É uma violência patrimonial. Tá certo? Então, quando ele cria dívidas em nome da mulher, você faz isso com seu sócio? Cria dívida em nome deles? Não, mas tem homem que cria dívidas em nome da sua esposa. É violência de gênero, tá bom? Ele esconde documentos? É violência de gênero se ele faz isso. Ele esconde do sócio dele? Não. Por que ele esconde da mulher? Gente, o homem tem que entender que a sua mulher é sua sócia para a vida. Você não pode esconder essas coisas dela. Eu já disse, tem homem que vende as coisas sem comunicar à mulher e a coisa é dela também. Quando não tira o salário inteiro, ele esconde documento, ele retém informação financeira, ele manipula contratos. Eu canso de atender mulheres que dizem assim, doutora, ele disse que não vai me dar um tostão da casa e nem eu tenho direito à casa, porque a casa foi construída no terreno da mãe dele. Benfeitoria, Carlos Leal, é valor, é patrimônio. Ela tem o terreno, mas a casa é dela. Não foi construído durante a constância do casamento? Por que então que você olha para a cara dela e diz que a casa não é dela e que ela vai perder tudo? Isso é violência patrimonial. Você diz isso para o seu sócio? Não diz. Então você diz para a sua esposa, você pode ter certeza que isso é uma violência de gênero. Tá? E não só isso, quando o Estado ele não interrompe, tá? Ele faz com que o agressor ele acredite que nada vai acontecer com ele. E ele também não faz só esse tipo de manipulação. O agressor, ele usa o argumento de que ele manda, que ele pode ou que você deve obedecer. O seu sócio, você pode mandar totalmente nele, pode dizer para ele que ele deve obediência a você. Se você não trata o seu sócio assim, mas trata a sua mulher, com certeza você está fazendo uma violência de gênero. Então, eu espero que com esses exemplos que eu dei aqui, você entenda de uma vez por todas o que é que a Lei Maria da Penha ela assegura, porque não é só isso. Quando a lei ela não é aplicada porque você não correu para pedir a medida protetiva, ele considera que ele está imune a essa lei, que essa lei nunca vai chegar perto dele. E aí ele continua ligando, ele continua ameaçando, ele continua mandando recados, ele usa os filhos como instrumento de manipulação, ele espalha mentiras sobre você na cidade, principalmente quando é uma cidade pequena que tem um povo que adora ficar na calçada. Ele constrói uma narrativa para desacreditar você. E o pior, ele continua solto, porque o Estado ele não está lá para fazer o que deve ser feito. Enquanto o processo caminha lentamente, ele massacra o seu psicológico. Tá certo? E você começa a duvidar de si mesmo, começa a ter medo de sair. Celi pode me dizer isso aqui, porque eu já li o seu livro e eu vi o que você passou. Perde o sono, né, Celi? Perde a produtividade. Tá? Perde a saúde mental, perde, às vezes, crédito na praça, porque eu tenho uma vítima de violência doméstica que ele fez tanta dívida no nome dela comprando caminhões e que hoje ainda ele anda nos caminhões, recebe o aluguel, não paga o financiamento e o nome dela está sujo. E você perde o principal, que é o que, Celi? Sua paz. E, de repente, você começa a pensar que talvez você esteja exagerando. Você já chegou a pensar nisso, não foi, Celi? Porque quando o sistema ele não responde com rapidez, o silêncio institucional ele valida as ações do agressor. Por isso que eu quero que todos vocês entendam de uma vez por todas como identificar a violência, como reclamar da violência e que se vocês forem reclamar, vocês não forem bem atendidos, vocês saibam aonde reclamar. Muitas vezes a violência institucional, gente,
porque foi mal atendido quando foi reclamar, ela dói mais do que a violência inicial, a violência doméstica que você está passando dentro da sua casa. Porque quando o Estado falha, ele envia uma mensagem implícita que não é tão grave assim o seu problema. E quando essa mensagem chega, né, o agressor ele se sente autorizado a continuar agredindo. E eu espero que eu tenha vindo aqui hoje virar uma chave na cabeça de vocês. Eu sei que já está muito atrasado, mas se Deus quiser, vocês vão sair daqui com argumentos principiológicos certos e com base legal na cabeça, tá certo, gente? Com fundamento internacional cravado na sua mente. Por quê? Porque você não pode mais aceitar ser violentada. E nem você, homem, pode aceitar que ninguém da sua família seja violentado também. E nem você, ouvindo o que eu disse aqui, a partir de agora vai poder violentar também, porque agora você está informado. Certo? Eu sempre, falo que a informação é poder, gente. Poder constrange mais do que gritaria. Tá? E eu quero abrir um debate agora aqui com vocês, que eu queria que vocês entendessem. Abrir um debate, não. Eu queria só falar que por conta de tudo isso que eu falei, por conta de eu também sofrer quando eu ando nesses equipamentos e está tudo desarticulado, eu criei um programa que é o programa Fortalecer Mulher, tá certo? É um programa criado para transformar desinformação em poder, tá? E toda sexta-feira, às 9 horas da manhã, eu abro uma live, eu explico núcleos sobre o programa, eu tiro dúvidas ao vivo, viu, Carlos Leal? Eu preparo apostilas semanais e distribuo gratuitamente no meu grupo da rede de proteção do Fortalecer Mulher. Ele é para você, servidor, é para você, mulher, é para você, homem, é para qualquer pessoa que queira entender que a lei realmente garante. Tá? Ai, Janaína, mas 9 horas da manhã da sexta-feira eu trabalho. É exatamente por isso que eu quero que seja 9 horas da manhã, sexta-feira. Para você transformar isso, viu, Raniera, em política pública interna. Você ligar a televisão e ficar escutando, como muitas vezes eu chego nos interiores e eu escuto o pessoal almoçando ouvindo rádio. Custa nada estar ali ouvindo o que eu estou dizendo. Imprime o material, reúne a equipe, liga a live. Tá? Vamos fazer disso num momento de libertação, porque quando você aprende sobre os seus direitos, você se liberta. E se o Estado não estrutura como deveria, nós vamos aprender a exigir essa estrutura, tá certo? Mas ninguém pode exigir aquilo que não conhece, né? Então, o objetivo é esse do meu canal. E eu quero fazer um convite agora aqui a vocês, que vocês... inclusive, vocês estão ao vivo aí, né? Vou até... mostrar aqui, eu estou aqui ao vivo, mas de vez em quando estava aparecendo vocês, viu? E eu queria que vocês pegassem o celular de vocês e se inscrevessem agora no canal. Olha, teve um monte de comentário aqui, eu vou já saber, eu vou já ler. Viu? Eu queria que vocês pegassem o celular de vocês, eu vou esperar. Mirassem aqui no QR Code ou então colocassem aí no canal do YouTube. Coloquem aí, bora, pega o celular. Anda, gente, acorda. Bora, pega o celular. Quero todo mundo me seguindo. Já está seguindo? Ativem o sininho. Toda sexta-feira eu dou capacitações. Tá? O conhecimento, gente, ele precisa ser contínuo. Quem aprende toda semana não aceita migalha institucional. Tá? Foram? Todo mundo está seguindo? Todo mundo... colocou o sininho aí, ativou o sininho. Eu quero todo mundo me seguindo, hein, gente? Segunda-feira. Vai seguir não, mulher? Hã? Não trouxe o celular? Tá? Então, assim, hoje eu quero, finalizar aqui com vocês com uma reflexão, tá? Que eu quero que vocês compartilhem. Hoje a mulher, ela tem mais informação. Ela tem mais autonomia, ela tem mais direitos garantidos em lei.
E ela começa a dizer, isso não está certo, eu não aceito isso, eu quero respeito. E aqui, gente, eu faço uma pergunta sincera para vocês. Nossa sociedade ensinou homens a lidar com esse momento que nós estamos vivendo hoje? Da mulher dizer não? Ou a sociedade ensinou apenas a mandar? Porque quando uma estrutura de poder muda, existem duas possibilidades. Algumas pessoas aprendem a dialogar e outras tentam recuperar o controle na força, né? E esse é o ponto que muitas histórias de violência começam. Não porque a mulher ganhou direitos, mas porque ainda existem pessoas que não sabem lidar com mulheres que não aceitam mais viver sob o controle. Concorda, Celi? Então, assim, existe outro fenômeno que a gente precisa entender. Muitas vezes a mulher passa anos tentando conversar, né, com o homem. Ela fala, ela explica, ela perde o respeito, mas ela nunca é ouvida. Até um dia que ela reage. Ela grita, ela confronta, ela rompe. Ela diz que não quer mais ficar casada com ele. E aí a sociedade olha apenas para aquele momento final. E esquece todo o caminho que ela percorreu antes. Por isso, gente, cuidado. Quando falamos de violência doméstica, não estamos falando de apenas um crime. Estamos falando de uma dinâmica social que precisa ser compreendida para ser transformada, tá? E eu não estou falando isso para criar uma guerra entre homens e mulheres, mas para garantir algo muito simples, que dentro de uma relação, ninguém precisa viver com medo. Porque relacionamento não é poder. Relacionamento é o quê, Celi? É o quê, Celi? Companheirismo, reciprocidade, respeito, afeto. Exatamente, tá? E muito obrigada por vocês terem ficado até agora, né? Agradeço demais. E é isso. Se a violência tem como pano de fundo a desigualdade ou a dominação baseada no fato de você ser mulher, isso é uma violência de gênero, tá bom? Muito obrigada, boa noite. Que Deus as abençoe. Obrigado a vocês. Eu tentei localizar aqui, me ajude aqui. Eu coloquei Fortalecer Mulher no YouTube, aí apareceu um bocado de coisa, né? Ah, então, o que eu coloquei foi o nome né? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado, agradecer também pela paciência de vocês, né? A gente tem muitas dificuldades porque se fala muito em transparência, muito acesso que as pessoas devem ter às coisas do Estado, mas é difícil, não é fácil, né? É difícil achar um promotor em Tabuleiro do Norte durante a semana. Tem uma promotora que responde às quartas-feiras. A gente tem algumas demandas que não consegue resolver. A gente tem muita vontade de ajudar, mas quando chega na cereja do bolo, que tem o poder da caneta, da decisão, de transferir, de acolher uma pessoa, a gente não consegue. Você tem uma demanda numa delegacia de polícia, tem que ir para Aracati, para Russa, para Cascavel, não se concebe você ter uma delegacia de plantão a 200 quilômetros onde você está. E as pessoas, às vezes, não têm um transporte para ir, não têm uma ajudazinha financeira, vai mendigar, aí já fica devendo favor político a não sei quem quer, tá? Mas um dia as coisas mudam, né? Tem que ser. Medida protetiva era para ser na calçada onde você pede o apoio, não era nem para você entrar. Às vezes a medida protetiva, às vezes a pessoa trata a medida protetiva, como um fim. E a medida protetiva é o começo de tudo. É dali onde ela vai começar a precisar do Estado. Nós estamos falando aqui só da mulher, sem falar em outras coisas de crianças, né? E outros segmentos da sociedade. Tem. Pronto, chegou aqui. Eu ainda estou para saber porque é aqueci.
Vamos massificar essa publicização que é necessária, né? E eu luto muito, meu canal é exatamente para isso. Às vezes eu fico assim, rapaz, se eu cobrasse, talvez eu tivesse mais gente aqui me seguindo, viu? É porque as pessoas não têm esse acesso a essa informação. Esse é que é o problema. Eu vou trazer, ó. Divulguem. Se cada um de vocês aqui seguir o meu canal e marcar um político, daqui a pouco o político vai ver e vai trazer as capacitações para o seu município, para os equipamentos que servem às mulheres aqui no município, entendeu? E em outros municípios. Eu quero que esse programa seja nacional. Eu quero que escrita, o que é que eu quero? Eu quero que isso seja criado, cultura. Toda sexta-feira, 9 horas da manhã, os equipamentos de todo o Brasil liguem a televisão para ouvir o povo de um lei novo que apareceu, de um fluxo novo que é interessante. Tá entendendo? Porque tem muitas mulheres que não denunciam porque ela não se sente segura. E nem sabe para onde correr, nem se sente segura. Eu vou denunciar meu marido, ele bate em mim. Eu vou voltar para casa, ele vai continuar batendo em mim agora com mais... Né? Entendeu? Esse é que é o problema, mais raiva. Começa com um pontapé, um murro, uma facada, um tiro e tirando a própria vida da pessoa. A nossa colega estava falando, homens, vocês, não sei o que, não sei o quê. Tá, a gente precisa de muita conscientização dos homens. Mas, infelizmente, a grande maioria das mulheres também trabalham contra elas mesmas. É porque quando ele chega lá no delegado, sabe o que é aquele delegado? Ela me desrespeitou. E o delegado aceita essa conversinha e não vai investigar, né? Pelo que o cara diz, você daria um tapa nele? Eu tapa, é uma violência comum. Mas pelo que ela disse, é por ela ter afrontado, aí é violência. Um tapa é sua agressão ou é lesão corporal também? O tapa depende. 2 tapas, eu acho que a lesão corporal não está no Código Penal, né? Tem 3 Níveis. níveis. Leve, grave e gravíssimo. A leve é quando fica só Pronto. Mas não é crime? E agora, contra a mulher, é 2 crimes. É como a senhora disse naquela hora, 2 homens trocando socos não é nada, né? Se ninguém der queixa, não for reclamar nada, né? Como é que se pode numa delegacia de mulher ter homem trabalhando? É coerente, né? Pronto, eu vou dar meu ponto de vista. Para mim não era para ter delegacia de mulher, porque era para ser todo mundo linear. O direito é um respeito. O problema é cultural, tá? Eu sei que não dá, mas não acaba com isso. Um homem acredita para 1 milhão de mulheres acreditam. Como é que é igual? Pois é, eu sei. Não, eu não estou aqui querendo puxar para o lado do homem, não. Estou dizendo que, mesmo com todas essas diferenças, com tudo isso, as mulheres continuam morrendo e apanhando. O Ceará é o estado do Brasil que mais se mata mulher. E eu não vejo nenhuma campanha. Do governo com relação a isso. Eu não vejo. É só abrindo. Chega aqui. Não é campanha, é publicizar mais o direito que a mulher tem. Eu acho que ainda está muito pouco ainda. Na verdade, o governo só faz aquilo que é da sua conveniência, tá? Ele faz para o público só. Na zona rural isso não existe. As pessoas carentes. Essa conversa que nós temos aqui, essas mulheres mais simples, essas mulheres que apanham por qualquer coisa, né? Pois é, mas não tem quem as proteja, né? Porque constitucionalmente o Estado é responsável, né? Sim. Metade do século passado se lavava a honra com sangue. O país precisa mudar, essa cultura tem que mudar.
Isso é coisa de barbárie, o homem quando vivia nas cavernas, entendeu? Nós ainda estamos muito leve na pena, nós estamos cozinhando em banho-maria. Você tem que levantar a pressão, você tem que botar fogo na panela. Pronto, não faço. Eu acho que o governo deve massificar, eu acho que o governo massifica pouco essa situação. Não se pode, no Vale do Jaguaribe, todo dia se mata uma mulher. E ninguém chama atenção para isso. O Ceará já está com tanta gente. Daqui a pouco, na metade desse ano, já supera 2025. Por que só as mulheres? Né? Entendeu? Aí agora eu vou lhe dizer um negócio. Quantas guerras foram feitas por mulheres? Nenhuma. Está aí mais uma guerra, mais os homens, 2 velhos que não tem coragem de brigar, bota o jovem para brigar. Não, não somos, porque a gente não é responsabilidade nossa. A gente reflete. Eu não sei se nessa sociedade tem, mas antigamente a mulher apanhava do marido e ia reclamar para o pai fica lá com ele, que aqui em casa você não vem mais. Tá? Era desse jeito. Agora a gente está começando a pensar isso e fazendo campanhas nesse sentido. A gente não pode educar os filhos, ela recebe machinhos e as meninas para serem as meninas. Né? Sempre foi feito. Os homens, aqueles dominantes. Aí é que tá, nós temos que quebrar essa cultura, desmistificar essa situação. Porque é por isso que muitas vezes eles não aceitam a mulher dizer não. Até não mais querer ficar casado com você e eles ficarem enlouquecendo. Eu, mãe, tenho um filho homem e uma filha mulher. Certo? Meu filho homem, ele é um agressor, ele age com violência com a mulher, eu sei que eu apoiar ele é o meu filho, eu estou contribuindo para isso. Eu me lembro. Sou da família Mas numerosa. lembrem-se sempre que a culpa não é nossa. É culpa de quê? Hã? Não, e nem da pessoa que tá, da mulher que você acredita que está agredindo. Ela simplesmente reflete uma realidade que foi passada para ela por gerações. E aí, gente, é porque já vai dar 10 horas, eu vou só me despedir do pessoal que está ao vivo aqui comigo, tá certo? Um beijo bem grande, temos aqui ainda algumas pessoas, não dá para enxergar que eu tô ceguinha. Mas muito obrigada, que Deus as abençoe. Um bom fim de semana para vocês, um ótimo domingo e até sexta-feira, 9 horas da manhã. E nós vamos iniciar com o núcleo Raízes, que é levar a conscientização e a Lei Maria da Penha para as escolas. Um beijo, que fiquem com Deus. Obrigada até agora. Vamos fazer uma foto aqui. Vamos fazer a foto, vamos. Nós 3 aqui. Olha, família numerosa, sou da família numerosa. Quando a mamãe chamava para as tarefas, os pratos responsabilidades faziam. Já vem.